Olá, bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde, o último do ano. E para fechar essa temporada, chamamos o Vitor Mori para falar com a gente sobre os cuidados que a gente tem que tomar nas festas que se aproximam, nas festas de Natal e Ano Novo. O Vitor esteve com a gente no ano passado, deu ótimas recomendações e de um ano para cá as coisas mudaram e também não mudaram, que eu falava com ele agora há pouco. E o objetivo desse nosso encontro é tentar entender o que a gente pode fazer, as novidades em termos de pesquisa acadêmica sobre como evitar a transmissão do coronavírus, se de repente a Omicron tem algum risco distinto das outras. E, bom, nada melhor do que gastar aqui 45, 50 minutos com o Vitor para trocar essa ideia. Vitor, tudo bem com você? Obrigado por participar. Agradeço o convite, prazer estar aqui mais uma vez. Até conversamos sobre acho que o mesmo assunto no webinar ano passado, né? Até estava conversando em off, que é curioso, como um ano passou, muitas coisas praticamente não mudaram e outras coisas mudaram radicalmente, né? Então, é muito legal estar aqui de novo e poder conversar sobre esses assuntos que são tão importantes nesse momento. Maravilha, obrigado. Esse é o nosso 60º webinar. E uma diferença que não pude deixar de notar, que dessa vez você está sem máscara, né, Vitor? Da outra você usava máscara. E queria que você contasse para a gente, antes da gente partir exatamente para as questões de transmissão, queria que você contasse para a gente como é que está a situação aí. Você fala de Vermont, não é? De onde você fala mesmo? Sim, eu estou em Vermont, nos Estados Unidos, na região nordeste dos Estados Unidos. E as coisas estão mais tranquilas por aí? Todo mundo está sem máscara? Então, a gente teve flexibilizações com relação ao uso da máscara, né? E acho que até isso foi na esteira da compreensão sobre como acontece a transmissão do vírus. Então, a gente aumentou aqui os controles com relação à filtragem e tratamento do ar. Então, aqui do lado, não sei até se dá para ver um ruído externo aqui, mas a gente tem um purificador de ar rodando o tempo todo, né? E aí a gente também tem uma flexibilização de uso de máscaras em espaços abertos. Agora, em espaços fechados, quando a gente tem muita gente concentrada numa sala pequena, por exemplo, uma sala de reunião, ou em locais que a gente não tem um tratamento adequado e um monitoramento de gás carbônico, que a gente também monitora o gás carbônico e tem o controle da purificação e da filtragem do ar. Em outros ambientes, aí sim, eles exigem o uso da máscara, né? Ambientes coletivos com muita gente. Isso na universidade. Na universidade tem regras específicas com relação ao uso da máscara. O Estado ele ainda reluta em retomar a exigência de máscaras, né? Isso até está sendo uma coisa muito em debate, porque no atual momento, o Vermont está vendo um aumento muito grande de casos, né? A gente está no pico do número de casos desde o início da pandemia, com a maior média móvel, o maior número de casos por dia. O número de hospitalizações e óbitos ele está muito parecido com o que foi no inverno passado, né? Mas é um número de casos muito maior e a porcentagem de vacinação, a cobertura vacinal é muito alta aqui em Vermont, e a maior parte das pessoas que estão hospitalizadas e que infelizmente vão a óbito entre não vacinados, né? Então tá uma discussão entre os gestores públicos sobre a retomada do uso da máscara. Eu particularmente acho que seria importante em alguns espaços onde a gente sabe que vai ter muita gente, onde a gente não tem controle sobre a filtragem do ar, nem sobre a ventilação, a gente retome o uso da máscara, né? Mas é uma discussão que tá em curso. E é uma coisa interessante, porque aqui nos Estados Unidos, purificadores de ar portáteis com filtro HEPA, né, chamados filtros de alta eficiência, eles são muito disponíveis, muito comuns, é muito barato comprar um desses. Infelizmente, isso não é o caso no Brasil, e é um grande problema. Até algumas soluções que a gente vem discutindo nos Estados Unidos para controlar a transmissão, usando purificadores de ar, ou até montando purificadores de ar caseiros, usando ventiladores e filtros, no Brasil acabam não sendo aplicáveis, né? Outras estratégias como monitorar CO2
é muito tranquilo comprar, tem muita disponibilidade de monitor de CO2 nos Estados Unidos, que no Brasil também não tem. Por outro lado, o N95 aqui ainda é muito difícil comprar. Por outro lado, a PFF2 foi amplamente disponível no Brasil desde o ano passado. Então, eu acho que esse ponto é interessante, observar o que está disponível em cada local, quais são as estratégias que são factíveis. Não adianta eu falar de coisas que eu posso fazer nos Estados Unidos, né? Autoteste de antígeno, purificador de ar, monitor de gás carbônico, soluções ótimas para cá, mas no Brasil são soluções que talvez não caibam na prática, não são factíveis, né? Por outro lado, falar em uso amplo e de PFDs por todo mundo é algo que no Brasil é totalmente possível e aqui é muito mais difícil. Tanto que agora, a cidade de Nova York, ela começou uma política de distribuir gratuitamente, de forma ampla, máscaras e testes rápidos de antígeno para se fazer em casa. Só que a máscara que eles estão distribuindo é a KN95, que é o que tem nos Estados Unidos, né? E no Brasil a gente recomenda evitar por saber que tem coisas melhores, muito mais baratas. Então, eu acho interessante observar como a gente tem que pensar o contexto de cada país, a realidade de cada país na hora de dar recomendações para prevenção. Uhum. Só uma na área da especulação aqui, talvez seja até por questões de fabricação, né, de campo industrial. Aí nos Estados Unidos é muito mais fácil ter acesso aos monitoradores de CO2, ao filtro. E o filtro aqui e o monitor também acaba sendo muito mais caro. Mas isso que você comentou realmente... Estava vendo, não sei em qual perfil do Twitter, que eu achei muito curioso. Aqui teve esse movimento forte, que bom que teve, né, da PFF2. A gente vê muita gente usando ainda, enquanto nos Estados Unidos agora meio que tem na retomada do debate da máscara, aí vem de novo na questão de qual máscara. E curiosíssimo. E, Vitor, eu queria te perguntar, que mudou alguma coisa com a Omicron em relação à transmissão? Ou, de maneira mais geral, a gente tem alguma novidade em relação aos contextos preocupantes em termos de transmissão? Ou seja, aquela coisa, ambiente fechado, sem ventilação, ainda é a coisa que a gente tem que mais tomar cuidado nessas festas que se aproximam? Bom, basicamente, é uma coisa que a gente sempre repete, né? Que independente da variante, os mecanismos de transmissão não mudam. O vírus se transmite essencialmente pelo ar, pela inalação de pequenas partículas potencialmente contaminadas que são emitidas por alguém infectado. E como os mecanismos físicos de transmissão não mudaram, as medidas de prevenção não farmacológicas, as intervenções não farmacológicas também não mudaram, né? Então, a gente sempre reforça o tal do tripé da prevenção, que é o uso da máscara bem ajustada ao rosto, de preferência uma máscara de boa qualidade, como a PFF2, a preferência por ambientes abertos, bem ventilados, né? E aí priorizando os ambientes totalmente ao ar livre, e o distanciamento físico, lembrando que não tem um distanciamento mágico que vai te garantir segurança absoluta. Quanto maior o distanciamento, menor o seu risco. E até esse é outro ponto que a gente retoma a discussão Brasil versus Estados Unidos. Aqui a gente está nas épocas de festas também, né? O Dia de Ação de Graças, o Natal, o Ano Novo. E a gente está no inverno, na maior parte do país, um inverno bastante rigoroso e que não permite você ficar ao ar livre. Por outro lado, o Brasil tem um clima ameno o ano inteiro, né? Então, mesmo no inverno, a maior parte do país é possível permanecer em espaços ao ar livre. Então, esse é outro ponto também sobre as recomendações, o que é diferente no Brasil e nos Estados Unidos, né? Mas com relação a como a gente tem que se prevenir para as festas de fim de ano, a principal e talvez a única coisa que mudou do ano passado para esse ano é a recomendação da vacinação, né? Ano passado, quando a gente fez esse seminário sobre o mesmo assunto, a gente sabia que tinham testes clínicos da vacina, mas não tinha resultados. Então, a gente não sabia nem se algum dia a gente ia ter uma vacina que fosse eficaz. A gente não tinha nem essa perspectiva, nem essa certeza. E hoje, a gente não só tem vacina que é eficaz, como tem várias vacinas de vários fabricantes diferentes, usando várias tecnologias, e a maior parte da população brasileira já está vacinada com pelo menos 2 doses, né? Então, acho que isso é uma coisa que mudou bastante com relação ao ano passado, e é uma coisa que também muda um pouco a perspectiva da nossa avaliação de risco com relação ao que era ano passado. Ano passado, a gente recomendava, a recomendação principal era, se possível, evitar fazer os encontros, tentar fazer um encontro virtual, mas
segurar um pouco os encontros, porque a gente sabe que essas festas de fim de ano, elas envolvem não só a reunião de muita gente em espaços fechados, em ambientes sem máscara, eventualmente mal ventilado, mas também longas viagens e longos deslocamentos. Então, por exemplo, você pode pegar uma pessoa que está num centro urbano, está tendo uma subida, um número alto de casos, e essa pessoa vai para uma cidade que é no interior. Então, você espalha muito rapidamente o vírus pelo país inteiro, por todas as cidades, que no fundo foi o que a gente viu acontecer. Então, se a gente for lembrar ano passado, lá por outubro, novembro, a gente estava com um cenário otimista, um cenário mais tranquilo, vendo uma queda no número de casos, até pensando numa perspectiva de retomada, né, lenta para o começo de 2021. E o que a gente viu depois das festas de fim de ano foi uma subida desastrosa, uma subida muito acelerada, e o surgimento da variante Gama, né, que foi algo de muita preocupação. E justamente esses deslocamentos de festas de fim de ano foi algo que contribuiu para o espalhamento muito rápido da variante Gama por todo o país. Então, é justamente por isso que, mesmo agora, com boa parte da população vacinada, com cenários de reabertura, a gente pede cautela para as pessoas, porque a gente sabe o potencial que esses encontros de fim de ano têm de espalhar o vírus para o país inteiro. Né? Então, esse é um ponto central para ter em mente, que são os deslocamentos. Né? Se possível, a gente não está falando para as pessoas não fazerem nenhum encontro e deixarem de ver os familiares. A gente sabe que muita gente abriu mão dos encontros no passado, né, que querem fazer o encontro, querem rever a família, querem ter esse momento especial, que é uma coisa que o ser humano, por natureza, precisa desses momentos de interação. Então, assim, a gente fala que, e até assim, com tudo liberado atualmente, né, as pessoas estão voltando ao trabalho, pegando transporte público, é muito difícil que um discurso de restrição, de não fazer, de proibição, tenha ressonância nas pessoas. Né? Então, o que a gente recomenda é uma análise de riscos, pesando os riscos e avaliando os benefícios. A gente pode ajudar a medir os riscos e avaliar de forma mais clara quais são os riscos, mas os benefícios é algo muito pessoal, é algo que depende muito de cada família e de cada pessoa. Né? O que a gente só pede para que as pessoas tomem muito cuidado e, se puder, evitem, é fazer grandes deslocamentos. Então, se você for encontrar pessoas que já moram na mesma cidade, é um pouco mais seguro, mas agora se tiver que deslocar e viajar muito longe, ou a gente fazer um encontro em que vem pessoas de todos os cantos do Brasil se encontrar, numa cidade pequena, por exemplo, aí é um cenário que merece um pouco mais de cautela e talvez uma reavaliação sobre a realização desse tipo de encontro, pelo menos por enquanto. Uhum. Nesse sentido de evitar deslocamentos para evitar uma transmissão maior do vírus, também passa, eu imagino, de evitar uma transmissão maior da Ômicron, né, dessa variante. Claro, a gente sabe que está no Brasil e a gente tem lá, uma breve, uma ideia bem não muito clara ainda do tamanho dela, né, da presença dela aqui no país. Então, minha dúvida talvez a maior preocupação agora é evitar que a gente espalhe mais ainda a variante do que exatamente a contaminação entre os parentes? Sim, eu acho que tem essa preocupação. A gente tem as preocupações em nível individual, né? As preocupações em nível de você não se infectar, a sua família não se infectar. Mas a gente não pode esquecer que, bom, a gente está numa pandemia, né, que afeta todos. Então, pensar de forma coletiva também. E nesse aspecto, evitar deslocamentos é muito importante com relação à Ômicron. Vale dizer que existem muitas incertezas com relação à Ômicron, né? A gente não sabe exatamente. O que parece muito claro é que ela é mais transmissível do que as variantes anteriores, inclusive a Delta. Que ela provavelmente vai ser dominante em muitos locais. Né? Possivelmente isso vai acontecer no Brasil também, a gente não sabe quão rápido isso vai acontecer. Existem incertezas quanto à virulência dela, se ela induz uma doença mais leve ou mais severa. Se falou muito no começo sobre a Omicron, ela ser menos severa do que as outras variantes. Eu não tenho muita confiança nisso, não estou muito convencido disso. Acho que existe um fator importante muitas pessoas já estão vacinadas, né? E mesmo que haja um escape parcial da proteção das vacinas, isso não é binário. Não é que ou você está 100% protegido e nunca vai pegar e nunca vai ter nada,
ou a nova variante foge totalmente das vacinas e você volta para a estaca zero como se nunca tivesse tomado uma vacina na vida, né? Não é binário, acho que é importante. Quando a gente fala em escape vacinal, é um termo que, honestamente, soa um pouco assustador para quem não está acompanhando essa discussão. Você fala, pô, escape vacinal, então quer dizer que o vírus a gente vai voltar para a estaca zero, né? Não é assim. A gente mantém algum grau de proteção, e o que a gente não sabe é quanto diminui ou não esse grau de proteção. Ou seja, quanto o nosso risco de se infectar e ter uma doença sintomática aumenta, quanto o nosso risco de ter um caso grave aumenta, quanto o nosso risco de hospitalização, eventualmente óbito, aumenta. O que parece é que o risco de se infectar e ter um quadro sintomático aumenta de forma até que considerável, né? Especialmente com o quadro com um regime de 2 doses. Já uma terceira dose aumenta bastante a resposta e diminui bastante o risco de uma doença sintomática. Agora, para hospitalização, casos graves, até óbito, o que parece é que as vacinas ainda mantêm um grau de proteção bastante razoável, né? E, claro, com uma dose de reforço, isso é potencializado. Então, é importante também alertar as pessoas para irem tomar a dose de reforço assim que elas forem elegíveis. Então, acho que a gente viu um cenário parecido com uma nova variante no ano passado, né? Nas festas de fim de ano, com o surgimento da Gama, e as festas de fim de ano com deslocamentos pelo país inteiro que ajudaram a espalhar a Gama, e aí tem esse surto no país inteiro, que é o que a gente viu acontecer. Acho que essa subida, esse número de casos tão alto, se deu principalmente porque vários estados tiveram surtos muito agudos da Gama ao mesmo tempo. E é uma preocupação também com relação à variante Ômicron. A gente já tem casos registrados em vários estados, especialmente em São Paulo, a gente já tem vários casos registrados da variante Ômicron, né? E com deslocamentos de muitas pessoas para várias partes do país, a gente pode estar levando essa nova variante. Então, uma recomendação é, se puder, evitar fazer esses deslocamentos. Então, por exemplo, se você mora em São Paulo e planeja viajar para ver a família numa cidade do interior do Brasil que tem poucos casos, né, que está com a pandemia mais ou menos controlada, talvez não seja a melhor opção fazer isso agora, né? Agora, se todo mundo já mora em São Paulo, vai se encontrar em São Paulo, um cenário que até dá para fazer, ou se todo mundo já mora na cidade que é do interior, também é uma coisa que é um pouco mais factível. Então, são algumas coisas para se pensar na hora de tomar a decisão, né? Quais são os riscos a nível individual e nível coletivo, né? E pesar se os benefícios compensam. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu tive um filho no meio da pandemia e a minha família nem viu o meu filho ainda, e é uma oportunidade única de eu poder encontrar o meu filho. Eu não sei até, por exemplo, se o meu avô vai estar vivo até a pandemia acabar e vai poder encontrar a criança, sabe? São questionamentos e reflexões legítimas que as pessoas têm na hora de avaliar a realização ou não dessas festas. Então, bom, se você decidiu e você achou que os benefícios são maiores do que os riscos, faça o encontro, mas tome alguns cuidados, né? Então, por exemplo, a pessoa que é mais idosa, a gente sabe que mesmo tendo tomado o ciclo completo da vacina, ela tem maior risco de se infectar e ter um caso grave de Covid caso ela se infecte. Então, tente ter uma proteção um pouco maior para essas pessoas. Se você vai envolver um encontro que tem uma criança que ainda não teve a chance de ser vacinada por não estar elegível, e um idoso, né, que tem maior risco de ter um caso grave mesmo vacinado, tome um pouco mais de cuidado com esses grupos. Então, garanta que eles vão estar usando máscara o tempo todo, de preferência uma PFF2. Garanta que nas interações elas aconteçam sempre ao ar livre, mas que, de preferência, todo o encontro e toda a festa de fim de ano aconteça ao ar livre também, né? Então, se você decidir fazer esse encontro, né, e envolve-se contextos que podem oferecer um risco maior, tome um pouquinho mais de cuidado, né? Claro, garanta que todo mundo esteja ao ar livre também, né? Mas e é nesse ponto que a gente fala para avaliar os riscos. Por exemplo, um encontro entre jovens adultos que tomaram o ciclo completo das vacinas, que não tem contato próximo no dia a dia com criança ou idosos, é um grau de risco muito diferente do que eu ter um encontro multigeracional.
Um encontro onde a gente tem deslocamentos, onde a gente está tendo surtos de Ômicron, né? Ou surto não, né? Que a gente não está tendo, mas a gente já está tendo uma transmissão comunitária de Ômicron para um local que não tem casos, mas que a cobertura vacinal é mais baixa. Por exemplo, na região norte, a gente sabe que a região norte está com uma cobertura vacinal um pouco mais baixa que a região sudeste. Né? Então, você pode estar levando uma variante de preocupação para um local que não tem uma cobertura vacinal tão ampla assim. Então, são várias coisas para se pensar na hora de avaliar esse risco, de forma tanto individual para você e sua família, quanto coletivo, para a comunidade à sua volta. E nisso de avaliar os riscos, vale a pena fazer testes antes de se encontrar, mesmo a família toda estando vacinada, vale a pena ainda fazer? Se sim, quais testes? Eu acho que vale sim a pena. E aí entra uma discussão muito longa sobre a realização de autotestes em casa e principalmente a disponibilidade e o preço desses testes. O teste mais em conta que a gente poderia fazer a gente tem que fazer os testes que detectam a presença do vírus no corpo, para deixar muito claro. O teste de anticorpo ele não ajuda muito nesse aspecto. Então a gente tem que fazer testes. Então seria o teste RT-PCR, o RT-LAMP ou o teste rápido de antígeno. E a questão é que o preço ainda é muito proibitivo. O teste rápido de antígeno, que é o mais barato, ele não sai por menos de R$100 cada. Então, se for fazer um encontro que envolve uma família que tem 4 indivíduos com outra família que tem 4 indivíduos, cada família vai gastar R$400 só para fazer esse encontro. É quase metade de um salário mínimo no Brasil. E a gente sabe que com uma crise econômica, com um cenário de inflação, com os níveis de desemprego altíssimos, é uma recomendação que é um pouco distante da realidade da maioria das pessoas. É diferente de falar, fica em ambiente externo, né? Fica numa laje. Muito mais fácil, muito mais barato, muito mais factível do que fazer um teste. Então, acho que a grande limitação da recomendação de testes é que isso abarca uma parcela muito pequena da população que conseguiria fazer isso. Então, assim, se você consegue, tem condição financeira, tem acesso a fazer uma testagem, eu acho uma boa, né? E aí o que a gente recomenda é fazer o teste rápido de antígeno o mais próximo possível do encontro de fim de ano. Então, você vai encontrar no dia 24 à noite, tem que fazer no próprio dia 24 esse teste rápido de antígeno. Esses testes rápidos, eles são muito bons para detectar o potencial de transmissão. Então, eles são muito bons para detectar uma alta carga viral, que significa que você tem um potencial maior de transmitir o vírus para outras pessoas. O RT-PCR é até uma boa. O grande problema é que a gente demora muito ainda para ter o resultado. Né? Então, nessa janela de 3 dias que você espera o resultado, você já pode ter se infectado, caso você testou negativo, né? Ou você fez o teste numa fase muito inicial, e o teste acabou não pegando e você já estava infectado, né? E o que acontece muito, que acho que é um enorme erro que a gente vê acontecendo nos testes, é que a pessoa vai fazer o teste e no local do teste ela tem que esperar numa salinha toda fechada, mal ventilada, as pessoas com uma máscara de pano folgada, tossindo, espirrando, cheio de sintoma. Então, mesmo se você não tiver doente, fez o teste só para tentar garantir o encontro com segurança, o nível de exposição que você teve nesse ambiente já é altíssimo, no cenário de altíssimo risco. Né? Então, ao invés dos laboratórios e dos locais fazerem a espera no ambiente aberto, bem ventilado, por vezes o que acontece é uma salinha toda fechada. Então, só de você se expor para fazer o teste já é um local muito perigoso. E a outra coisa é que no teste de antígeno, muitas farmácias não vão estar abertas no dia 24, que é totalmente compreensível. Né? E no Brasil, a gente não tem nenhum teste aprovado para autoteste para se fazer em casa. Né? Você obrigatoriamente tem que ir para a farmácia. Você não consegue comprar o teste de antígeno para ter em casa e fazer caso precise. Você precisa dar um CNPJ de um profissional de saúde, né? Algum registro de profissional de saúde para poder comprar o teste de antígeno. Aqui eu vou na farmácia e pego na bancada da farmácia e compro. Né? Na Europa, você pode, em qualquer lugar, comprar por $1 cada teste. E na maioria dos países é até gratuito. Né? No Reino Unido, por exemplo, se não me engano, cada pessoa pode pegar, acho que de 5 a 7 testes por mês, de forma totalmente gratuita, pelo sistema de saúde. E se ela quiser comprar mais, isso vai custar €1 cada teste. Então, assim, me parece
completamente desconectado do que está sendo das melhores práticas, do que está acontecendo no Brasil, de não ter o teste aprovado para se fazer em casa, né? Você nem pode fazer isso, você nem pode comprar se você quiser. Mesmo se você tem a condição financeira de comprar para fazer em casa, você não pode. É uma coisa que não faz muito sentido, pensando numa estratégia de testagem para o Natal, por exemplo. E quando você tem que fazer, você tem que se expor numa farmácia, num ambiente fechado, né? Tirando a máscara, perto no ambiente fechado, expondo o profissional da coleta também, né? Caso ele não esteja devidamente protegido. E o preço é proibitivo. Você tem que pagar R$100 e poucos para fazer um teste. Na Europa, isso é feito por $1 ou gratuitamente. Então, eu acho que na parte de testagem, a gente ainda está muito atrás do que a gente poderia, das capacidades do que poderia ser feito, como melhores estratégias, melhores práticas de saúde pública. Testagem, na verdade, nunca, tirando a fala, né, nem na prática, né, tirando aquela fala do Mandetta de testar lá para, sei lá, junho, julho do ano passado, a gente nunca exerceu de fato uma estratégia de testagem em massa, e não vai ser agora que vão aplicar, né? Ô, Vitor... Assim, eu sempre falo da testagem, eu acho que é muito importante, mas na realidade do Brasil, o que a gente tem disponível e com a falta de políticas públicas para testagem, né, não tem, assim, é uma recomendação que não atinge muito poucas pessoas e é tão burocrático, é tão complicado que acho que é até difícil recomendar isso. Né? Uhum. Você comentou, eu não sabia que ainda é proibido, proibido entre aspas, né? Essa autotestagem, não sabia disso. E ainda tem que passar por vários processos e, puxa, se não aconteceu ainda, difícil. Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, que de uma fala anterior sua, que você falou que a Omicron provavelmente ela é mais transmissível. O que é ser mais transmissível para uma variante? Então, são diversos aspectos que podem tornar uma variante mais transmissível. Né? Ela pode ter maior facilidade de entrar nas nossas células, ou seja, a quantidade de partículas que tem que entrar no nosso corpo para causar uma infecção é menor. Né? Então, vamos supor que para uma variante você precisa de X partículas no seu corpo para gerar uma infecção. A gente não sabe isso, e até uma coisa que é muito difícil fazer experimento por questões éticas. Né? A gente não seria ético propositalmente infectar uma pessoa para tentar avaliar isso. E, por exemplo, uma outra variante mais transmissível, você precisa de 10% desse X para se infectar. Né? Então, mesmo a exposição menor, mais curta, por menos tempo, pode causar uma infecção. Pode ser que a carga viral da pessoa infectada seja maior. Né? A gente não viu isso para outras variantes, então não acredito que possa acontecer para a Ômicron. Então, pode ser que a pessoa infectada ela está emitindo mais partículas potencialmente contaminadas. Pode ser que a pessoa infectada com uma nova variante ela consiga transmitir com alta eficiência por um período maior de tempo. Né? Então, isso aumenta a transmissibilidade. Tem estudos muito interessantes que mostram que, por exemplo, a Delta ela é um pouquinho mais estável dentro dos aerosóis. Né? O que a gente fala é que as partículas, o vírus, a transmissão do vírus, o vírus não viaja sozinho. Ele viaja envelopado dentro de uma partícula muito pequena, né? de saliva, água, outros líquidos, glicoproteínas, íons e tudo mais. E a Delta, a variante Delta, ela consegue ser um pouquinho mais estável dentro desse envelope. Né? Então, ela consegue causar uma infecção por mais... essa partícula ela é infecciosa por mais tempo, consegue deixar distâncias maiores também. Né? Isso é uma coisa que eu, particularmente, era muito cético com relação a isso. Né? Eu não acreditava muito que alguma estrutura, alguma mudança no vírus, né? Alguma nova variante poderia tornar ela mais transmissível pelo ar. Né? E as evidências mostram que isso também seja o caso para a Delta. Acho esse achado particularmente muito interessante por não estar esperando que aconteça. Né? Mas, enfim, são diversos fatores que podem interferir na capacidade da transmissão. Quando a gente mede transmissibilidade, isso é uma avaliação na população.
né, na comunidade. Então, a gente avalia quão rápido o número de casos aumenta, né, quão rápido cada pessoa pode transmitir para outras, qual é o tamanho dos surtos quando esses eventos de superespalhamento acontecem. Né? Então, são diversos fatores que podem interferir no nível de transmissibilidade e quão rápido essa variante ela se espalha numa comunidade. Uhum. Mas do que a gente tem em termos de estudo, né, é mais das variantes anteriores, né? Não, da Omicron ainda a gente está bem escasso, talvez, em termos de pesquisa. A gente já tem dados iniciais a nível de população que mostram uma maior transmissibilidade, né? Então, em termos práticos, o espalhamento acaba sendo mais rápido, a gente já sabe disso. Uhum. Essa é bom, não com tanta certeza, mas já com evidências robustas. Agora, os mecanismos que levam a isso aí é algo que a comunidade científica vai se debruçar com mais detalhes, mas muito provavelmente são mecanismos similares ao de outras variantes, né? Então, talvez uma quantidade menor de partículas para se infectar, né? Eventualmente, onde essas partículas se depositam, né? Existem estudos interessantes que mostram que a Omicron ela tem maior facilidade de infectar as células das vias aéreas e não é tão eficiente para infectar células de porções mais distais do pulmão, né? E talvez isso pode levar a uma menor, a ser uma doença menos severa, né? É uma hipótese, a gente ainda não sabe, são hipóteses, né? Mas por outro lado isso também pode aumentar a transmissibilidade, não sabemos, mas agora é juntar as peças do quebra-cabeça, as hipóteses, e tentar avaliar quais hipóteses são mais plausíveis para explicar mais a possibilidade da Ômicron. Se de fato ela for, que aparenta ser. Né? Ao que tudo indica, né? Vitor, para o ano que vem, como você acha que... Você acha que a gente vai para um terceiro ano de pandemia? Ou você acha que daqui 12 meses estaremos de novo fazendo essa conversa, falando de outra variante? Em termos mais gerais agora, né? Perguntando de você, como não só da sua especialidade acadêmica, né? Da parte de transmissão, mas o que você, no geral, você acha que ano que vem vai acontecer? Não sei, eu tenho muita dificuldade de responder isso, porque são muitos fatores que é muito difícil prever, né? E várias coisas. Por exemplo, muita gente previu, né, que a Delta ia ser catastrófica, que ia se espalhar muito rápido, e a gente controlou bem a Delta, né? Muito diferente de outros países que até tinham coberturas vacinais equivalentes que não controlaram tão bem assim a Delta. No Brasil, o impacto da Delta foi muito menor do que a gente esperava. A Omicron, particularmente, acho que o Brasil ele é um dos entre todos os países, talvez seja um dos mais preparados para lidar com o Omicron, justamente pela enorme adesão da população à vacinação. Todo mundo que pode está indo se vacinar, né? A gente brinca que até quem é anti-vax vai se vacinar. Fica só no discurso, mas na hora do vamos ver, vai lá e se vacina. Uhum. A gente já começou e já está avançando com a dose de reforço, que parece ser muito importante para o Omicron, né? E a gente tem, infelizmente, uma quantidade de pessoas que já foram infectadas muito grande, né? Também diminui um pouco o quão suscetível as pessoas podem ser ao vírus no futuro. Então, esse conjunto de cenários faz a gente acreditar que, em comparação com outros países, mas em comparação com outros países, o Brasil talvez seja um pouco mais preparado para lidar com essa variante. Mas é difícil prever o futuro, né? Eu sempre repito isso, e é uma coisa que a gente vê, que as pandemias acabam, né? Seja porque o vírus se tornou endêmico, né, e o cenário de transmissão comunitária acelerada no mundo inteiro, de transmissão muito intensa no mundo inteiro, já não existe mais, né? Mas a pandemia acaba e, de uma forma ou de outra, a nossa vida volta ao normal, nem que isso seja, por exemplo, um novo normal. Por exemplo, quando a gente até pode considerar que a AIDS ainda ela é uma epidemia, né? Mas depois da HIV/AIDS, as nossas práticas com relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis mudaram. A gente fala muito mais e tem muito mais políticas de distribuição e de conscientização do uso de preservativos do que a gente tinha antes.
né? Então, algumas boas práticas provavelmente vão mudar daqui para frente. Então, a gente vai ser muito mais cuidadoso quando alguém tem um sintoma gripal, né? A pessoa tem um sintoma gripal, acho que antes da pandemia, a gente lembra que todo mundo falava, a pessoa fala que está gripada e não vai trabalhar, e o chefe acha que é um migué, né? E era engraçado que trabalhar doente era até visto como sinal de virtude, né? Olha, a pessoa está gripada, mas está indo trabalhar, e você pedir dispensa por estar gripado era um sinal de preguiça, de que está dando uma desculpa esfarrapada, né? E na prática, até em termos econômicos, para o chefe é muito pior que você tenha um funcionário gripado trabalhando, porque toda a sua equipe vai se infectar possivelmente e a produtividade vai despencar, né? Então, é uma visão engraçado que a gente olha isso e há 2 anos isso era o basal, né? A gente tinha essa percepção e como isso mudou, né? Então, isso, por exemplo, é uma postura que eu espero que pós-pandemia seja algo que a gente olhe com mais atenção e olhe com muito mais cuidado. A questão também de ventilação dos ambientes, né? A gente foi, por exemplo, no início do século XX, né, principalmente pós diversas doenças que se transmitiam pelo ar também, né, mas especialmente pós gripe espanhola, a gente viu uma movimentação de criar ambientes muito amplos, aquele pé direito super alto, assim, aqueles casarões antigos, não? Pé direito alto, janelões, sempre tudo bem ventilado. E com o passar do tempo, a gente foi indo para ambientes cada vez mais fechados, cada vez mais herméticos, isolados, com ar-condicionado, sem o tratamento adequado do ar do espaço interno, né? Então, eu espero que seja um legado, que a gente preste mais atenção no tratamento do ar, na qualidade do ar que a gente respira, na boa filtragem do ar, eventualmente até usando máscara em tempos de surto de doenças que se transmitem pelo ar, ou quando a pessoa está doente, né? Mas, voltando para a pergunta de como vai ser o próximo Natal, eu não sei. A pandemia vai arrefecer, a nossa vida vai voltar, de certa forma, ao normal, mas não dá para cravar muito quando, né? Particularmente, eu acho que com a vacinação e com o avanço dela, né, a gente deu muitos passos na direção de controlar o vírus. E o que esse vírus vai ser no futuro me parece muito difícil a gente falar em Covid-0 e erradicação do vírus, né? Até por ele poder infectar, ter vários repositórios em animais também, né, que podem acabar pulando de volta para seres humanos, né? Então, possivelmente a gente vai conviver com o vírus, mas com ferramentas para que esse vírus ele cause muito menos problemas para o sistema de saúde, né? Que a gente tenha a capacidade de ter um manejo clínico dos infectados, seja com novos tratamentos que parecem estar surgindo, seja com uma ampla cobertura vacinal que reduz a transmissão e diminui a severidade da doença, caso alguém se infecte. Mas é difícil dizer se isso vai acontecer ano que vem ou não. Eu, particularmente, acho que a partir do ano que vem as coisas tendem a melhorar bastante com o avanço da vacinação, com a cobertura ampla das pessoas, com a vacinação de crianças, né, e com as doses de reforço. Então, vejo um cenário otimista para o ano que vem, mas não dá para cravar e dizer que tudo vai passar para o próximo Natal, né? A gente recebeu um comentário aqui no Facebook da Franciane Freitas, dizendo, vai ter fim? Diga que sim. Então é isso, né? Esperamos aqui, torcemos. Bom, que vai ter fim, vai, né? A questão o que a gente... isso é uma discussão importante que a gente que envolve profissionais de saúde pública, historiadores, pessoas das ciências sociais e humanas, que é o que a gente define como fim de uma epidemia ou de uma pandemia. Quais são os critérios objetivos para a gente definir que é um fim? E outra discussão importante, que eu acho que talvez a gente não faça muito no Brasil, mas que eu considero importante, é qual é o nosso objetivo final com relação a medidas de prevenção e onde a gente quer chegar. De alguma forma, a gente vai ter que definir um nível um nível de risco que a gente considera aceitável ou tolerável. Fala, bom, a partir disso, as coisas me parecem ok e a gente pode voltar a viver praticamente normal, né? E eu sinto que essa discussão não é muito feita no Brasil e muito dos debates feitos com relação às medidas de prevenção acontecem porque não há muito um consenso ou sequer um debate sobre aonde a gente quer chegar, né?
Então, por exemplo, se a gente tem um número de casos mais ou menos alto, mas eles não viram casos graves, hospitalizações, se eles não causam grandes problemas para o sistema de saúde, isso é considerado aceitável? Né? Algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem, bom, mas tem o risco das pessoas infectadas terem Covid longa, ou sintomas persistentes a longo prazo, então isso também não seria uma opção muito boa. Né? Então, acho que seria importante a gente pensar também, ter essa discussão, e sem muito moralismo, sem posições muito extremas nesse aspecto, sabe? Acho que, por exemplo, se a gente, como sociedade, debater e falar, bom, queremos erradicar o vírus, chegar em Covid zero, a gente está no caminho completamente errado, né? Por exemplo, isso também vai variar muito de local para local. Talvez o que a gente considere tolerável e aceitável no Brasil, na Nova Zelândia, seja algo que eles já fiquem completamente assustados e pensando em lockdowns super restritos. Né? Mas isso tem que ser conversado com a sociedade de alguma forma, né? Onde a gente quer chegar, quais as medidas que a gente busca alcançar e como a gente vai alcançar esses objetivos, né? Então, acho que é um debate difícil de ser feito, ainda mais no cenário político que a gente tem, com um presidente que espalha informações completamente absurdas o tempo todo e com comentários super controversos o tempo todo. Isso acaba criando muito ruído e criando um ambiente muito pouco propício para esse tipo de discussão. Né? Mas é algo que eventualmente a gente vai ter que fazer. E eu espero que a gente consiga fazer isso o quanto antes, num cenário um pouquinho mais civilizado. Torcemos. Estamos caminhando aqui para a nossa reta final do webinar. Tem mais uma pergunta de um assunto que a gente conversou há uns 10 minutos, que é do Fred Santana. Ele quer saber exatamente quando que é para fazer o teste RT-PCR. Porque justamente, ele diz aqui, vi pessoas falando que não é preciso esperar 3 dias. Bom, o ideal é você fazer o teste o mais próximo possível do dia do encontro. Né? E aí levar em conta o tempo que demora para o teste ficar pronto. Se o teste ficar pronto em 24 horas, né, tenta fazer um dia antes, mas lembrar que talvez na véspera de Natal os laboratórios não funcionem. Então, eles funcionem com menos pessoas, o tempo de espera acaba demorando um pouco mais, tanto pela talvez maior demanda por esses testes, quanto por menos profissionais efetuando as análises, né? Mas o ideal é fazer o mais próximo possível do dia do encontro, mas ao mesmo tempo que você ainda tem o resultado em mãos antes do encontro. Né? E aí eu acho que é uma coisa que vai depender muito de local para local. O que eu acho que é uma coisa que eu só me preocupo mais do que 72 horas, aí ele já não diz tanto, assim, ele já não é tão eficaz assim em dizer se você tem um potencial infeccioso no dia da festa, né? Mas eu imagino que 3 dias a maioria dos laboratórios conseguem fazer menos tempo que isso. Né? Mas só por uma questão de clareza aqui, esses 3 dias, talvez, se o Fred estiver escutando, ele pode esclarecer, talvez se refira àquele do aparecimento de sintomas, né? Que você teve o sintoma, você suspeita que tem, e você espera 3 dias para fazer o teste. Isso ainda é válido? Porque eu lembro de ter ocorrido para mim, que eu achei que tinha, um tempo atrás tinha Covid, não, tem que esperar 3 dias para fazer o sintoma. Isso ainda se mantém? Exatamente, eu não sei se as recomendações no Brasil seguem essas. Aqui, por exemplo, se a pessoa tá sintomática, é recomendado que ela já faça. Independente do teste quantos dias ela independente. tem sintomas. Sim. Né? E aí o que se sugere é se a pessoa tem sintoma, que ela não vá para o local que é feito testagem de pessoas assintomáticas. Justamente para que ela não exponha outras pessoas assintomáticas, então faz o teste de rotina para o vírus. Né? Então é basicamente essa recomendação, mas de fato eu não sei como é que está no Brasil essa recomendação. E até, sendo bem honesto, é uma coisa que ficou um pouco confusa. Ela foi e voltou, as recomendações mudaram muito e sempre teve muito... Acho que talvez o ponto que eu mais reforço é que houve muito pouca clareza na comunicação com a população. Né? Houve muito pouco esforço de explicar de forma muito clara e didática
Acho que esse é o ponto que as autoridades de saúde no Brasil mais pecaram, na minha opinião, em deixar muito claro o que fazer em cada situação. Eu acho que todo mundo que está ouvindo, ou que teve sintomas de Covid, ficou completamente perdido sobre o que fazer quando teve sintoma. Não sabia se ia testar, o que ia fazer, quanto tempo ia ficar em isolamento, como ia ser isolamento, o que fazer ou não fazer esse isolamento, né? Então ficou meio de cada um por si, fazendo o que achava razoável, né? E, por exemplo, o que a gente viu muito é a pessoa sintomática, com sintomas muito característicos, né? Mas como o teste não deu positivo ainda, enquanto a pessoa esperava o resultado do teste, ela vivia a vida normalmente. Então, aquela janela que a gente fala de pico de infecciosidade de 3 dias, a partir do surgimento de sintomas, a pessoa ficou vivendo a vida normalmente. E aí, a partir do momento que ela teve teste positivo, que ela já não estava numa fase tão infecciosa, ela entrou em isolamento, né? O que é um grande contrassenso. Então, eu acho que faltou muito e ainda falta com relação à testagem, principalmente. A gente não tem política de testagem ampla, na verdade. Então, é uma coisa que é muito difícil no Brasil, muito complicado. Uhum. Vitor, para finalizar, aqui no Brasil a gente está tendo um surto de influenza em diversos estados, né? E 4 estados pelo menos, São Paulo, Rio de Janeiro, mais 2 que eu me esqueci agora, e possivelmente outros estados, mas ainda a gente não tem a noção exata devido à falta de testagem. Queria saber se também para esse vírus, se as recomendações são as mesmas que você deu anteriormente em relação à Covid, ao coronavírus. Tomar cuidado com distanciamento, manter o distanciamento, espaço aberto, ventilado, são as mesmas coisas, né? Muito parecidas, as recomendações são muito parecidas. Né? Para praticamente todos os vírus respiratórios, os mecanismos de transmissão são muito parecidos. Então, tomar a vacina da gripe, se a vacina estiver disponível na sua região, a gente sabe que já está em falta em muitos locais, né? E a gente sabe que a vacina atual ela não cobre a cepa atual da H3N2, né? que está em circulação. Então, mas ainda assim, a vacina vai te proteger de outras variantes. Então, é importante, se você tiver acesso na sua região, tomar a vacina. Mas os mecanismos de transmissão são muito parecidos, né? Então, as medidas de prevenção que funcionam para a COVID também funcionam para a prevenção da gripe. Então, preferência por ambientes ao ar livre, evitar locais fechados e mal ventilados, especialmente locais com muita gente, né? Em ambientes de maior risco, esses locais fechados, mal ventilados e com muita gente, usar uma máscara de boa qualidade, garantindo que a máscara está bem vedada ao rosto. Esse é um ponto muito importante na hora de falar da medida de prevenção. Tentar manter o distanciamento, quando possível, o maior distanciamento que der, né? Quanto mais perto você está das pessoas, maior é o risco de transmissão. E em locais fechados, tentar ventilar bem o ambiente, manter sempre as janelas abertas, a circulação, as trocas de ar com o meio externo, então colocar um ventilador na janela, promovendo trocas com o meio externo, né? E assim, aí entra o desafio, porque a gente sabe que a gente está no verão no Brasil e as temperaturas, claro, cada estado tem o seu perfil diferente de clima, mas em alguns locais é praticamente impossível você ficar dentro de um local, dentro de casa, com mais pessoas, sem ar-condicionado. Né? Então, é uma coisa a se refletir, a se pesar também. Né? E aí, nesse caso, se você tiver necessariamente que ficar num espaço fechado, mal ventilado, por qualquer razão que seja, tentar usar uma máscara PFF2 bem ajustada ao rosto. Né? Então, medidas muito parecidas que servem tanto para a prevenção contra a Covid quanto para a prevenção contra a gripe. Uhum. Se proteger de 2 logo de uma vez. Maravilha. Vitor, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha relevante comentar? Não, acho que a gente cobriu tudo que era importante. Muito obrigado. É isso, então. Vitor, boas festas para você, para sua família. Espero que você passe bem tranquilo. A quem nos acompanha, desejo os mesmos votos. Obrigado por mais uma participação sua. Esperamos, talvez, quem sabe, ano que vem a gente fale de novo. Acho que vai ser até uma coisa boa se a gente não se falar, que aí vai ser que não vai ter mais transmissão. Espero que a gente não precise falar sobre esse assunto de novo, né? Que a gente possa talvez falar, mas sobre qualquer outra coisa que não envolva pandemia. A gente, honestamente, acho que está todo mundo muito
cansado de falar e ouvir sobre pandemia. Infelizmente se faz necessário, mas não é uma coisa que a gente faz com muito prazer, não. Exatamente. Maravilha, então, Vitor. Muito obrigado a todos. Um abraço. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.